Então, de novo, eu vou me apresentar aqui, né? A gente está iniciando essa sessão de web. Eu me chamo Cristina Hoffmann, coordeno desde o finalzinho de 2012 a coordenação de saúde da pessoa idosa aqui no Ministério da Saúde. Essa coordenação ela fica dentro de um departamento que reúne diferentes áreas, né? Chama-se Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Então, no mesmo departamento fica a área de saúde da mulher, saúde da criança, saúde da pessoa com deficiência, saúde do homem, saúde mental, a saúde da pessoa idosa, a saúde do adolescente, da criança e do jovem. E a ideia, né, a partir do convite, né, do Paulo, que representando no TEDS, da Universidade Federal do Ceará, convidou para falar um pouquinho, né, de como que a gente tem trabalhado a questão do envelhecimento, né, e que implicações e que questões que são importantes de se considerar quando se pensa, né, em ações em política e sempre falando de onde, ou melhor, de onde eu falo, né, que é da questão da gestão federal, que tem uma função importante de estar apoiando estados e municípios na implementação tanto da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, quanto de ações, enfim, junto aos estados e municípios, a partir de uma parceria com diferentes instituições, universidades, organizações não governamentais, governos estaduais e municipais também. Então, gostaria de ouvir aqui que Luiz Henrique, né, já se apresentou, professor da Universidade de Porto Alegre, Universidade UFC, Ciências da Saúde, que fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a professora, ou aqui está a professora, mas é o professor Marcelo Dávila, da UFES, em Vitória, no Espírito Santo. Então a ideia é poder trazer para vocês um pouco, né, algumas das ações e um panorama, né. Eu não sei se vocês, tanto Marcelo quanto Luiz Henrique, trabalham especificamente na área do envelhecimento, da saúde da pessoa idosa? Só aguardando então o Luiz Henrique está digitando, só para a gente ter, para que eu também conheça um pouquinho, né, e para a gente trocar algumas informações aqui. Enquanto o Luiz Henrique está digitando, então a ideia é trazer um pouco dessas questões, né? Preparei algumas lâminas. O Luiz Henrique é fisioterapeuta e professor de educação física, atua na graduação e pós-graduação com tema de saúde do idoso. Ah, legal, Luiz Henrique. O Marcelo ainda não digitou. Então, essa primeira lâmina, eu gosto bastante dessa representação porque ela mostra a diversidade que é, né, o envelhecer no Brasil. Então a gente costuma dizer que você envelhecer no Rio Grande do Sul é bastante diferente de você envelhecer em algum estado da região. Diversas implicações, tanto na organização dos nossos serviços, das nossas redes de atenção, quanto das articulações necessárias, porque são muitos os fatores que influenciam nesse processo de envelhecimento, que a gente também costuma frisar que ele não acontece a partir dos 60 anos, né? No Brasil, então, toda a pessoa idosa é considerada toda aquela que tem 60 anos ou mais. Mas o envelhecimento é um processo e ele vai se dando ao longo do nosso crescimento, desenvolvimento. E influenciado por diversos fatores, né, pessoais, sociais, econômicos, culturais. E tudo isso a gente precisa estar, então, levando em conta quando pensamos as ações que vão dar suporte, enfim, orientar o cuidado. E o Marcelo está respondendo aqui que é enfermeiro, mestrando da UFS. Ok. Então, vamos começar então. Eu separei algumas lâminas. Essa primeira lâmina eu gosto sempre de trazer, eu acho que de reforçar a importância
de nós termos, primeiro, clareza assim, de onde que a gente fala, né, do quanto que em muitas situações é difícil de se comparar a situação do Brasil com outros países, pelo seu tamanho, pela sua estrutura, pela sua forma de oferta de serviços. E o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu esse desafio de ter um sistema universal, público e gratuito de saúde. Então nós já estamos com aproximadamente 206 milhões de habitantes, né? E a população idosa, a gente vai ver logo a seguir, é a população que mais vem crescendo no Brasil, como grande parte dos países da América Latina, América Central, e se aproximando muito do movimento que já acontece há mais tempo, principalmente na Europa. Então essa é uma questão importante e particularmente eu reforço a importância de termos um sistema único de saúde fortalecido e tenha as suas ações, na verdade, desenvolvidas e que seja garantido, digamos assim, essa ampliação das ações. Eu costumo dizer que falar de envelhecimento, embora o tema seja sobre envelhecimento, saúde da pessoa idosa, é um tema recente de se abordar, digamos assim, no campo que tem se abordado no campo da saúde pública. Ele já faz, nós temos um vasto conjunto de normas e legislações, temos também incorporado no nosso discurso, mas na prática ainda a gente tem muito que avançar. Principalmente trazer esse tema como um tema prioritário no campo da saúde pública. Bom, a próxima lâmina também falando um pouquinho então disso, né, que eu estava conversando e que vocês também, só para relembrar, tenho certeza que vocês já estão cansados, né, de ter essa fala, no caso de escutar. Então, o Sistema Único de Saúde, ele garante o direito universal e integral à saúde e resultou de uma ampla mobilização da sociedade. Acho que essa é uma questão importante, assim, o SUS, ele é uma conquista da sociedade independente e abrange diferentes ações e serviços que vão desde a promoção, proteção, recuperação da saúde, que são executados pelos entes federativos, né, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada, ou seja, nós da gestão federal temos muito mais a responsabilidade, digamos assim, ou nos cabe essa proposição, essa formulação de políticas e o acompanhamento, mas de fato a execução e a oferta de serviços eles estão no âmbito da decisão da gestão local. Então essa é uma questão importante. Isso reforça a importância da pactuação, né, entre esses três, digamos assim, eu não gosto de falar níveis porque não tem uma questão de hierarquia, mas as três gestões, né, municipal, estadual e federal. Bom, um outro ponto que eu acho bastante importante de se reforçar e que uma publicação do Fundo de População das Nações Unidas de 2012 trouxe de forma bastante clara é reconhecer o envelhecimento como um triunfo do desenvolvimento. Então, o aumento da longevidade, ele é e precisa ser reconhecido como uma das principais conquistas da humanidade. Porque as pessoas têm vivido mais e elas vivem mais em razão de uma série, de um conjunto de melhorias, tanto no campo da nutrição, das condições sanitárias, dos próprios avanços da medicina, nos cuidados com saúde, ensino e bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, a população que envelhece, ela também traz grandes desafios, né? Desafios estes sociais, econômicos, culturais, tanto para os indivíduos quanto para as suas famílias, para a sociedade e para a comunidade de modo geral. E o grande desafio é como que a gente transforma, a partir de um planejamento, a partir de uma perspectiva de adequação, digamos assim, entre aspas, do nosso sistema de saúde para que realmente atenda às necessidades da população idosa. Então, como que a gente transforma o que muitas vezes aparece só como um desafio ou uma questão, nossa, agora está envelhecendo, isso vai sobrecarregar, enfim, o sistema e tal, como que a gente transforma isso em oportunidade
oportunidade. E para isso a gente precisa também trabalhar na questão principalmente do estigma e do preconceito em relação à população idosa, que é marcadamente presente, né, em muitas das nossas práticas enquanto profissionais de saúde, em muitas das nossas políticas e das ações também que são ofertadas. E na sociedade de um modo geral. Na grande maioria das vezes, ou em muitas vezes, o envelhecimento ele é associado à dependência e à doença. Então, como que a gente transforma essa compreensão também de que o envelhecimento, sim, ele faz parte do processo de vida e ele traz consigo uma série de oportunidades também. A partir do reconhecimento, a partir da possibilidade da interação, do desenvolvimento de ambientes e de comunidades que propiciem, digamos assim, essa participação das pessoas que apresentam 60 anos ou mais. Bom, então essas são as pirâmides já conhecidas também, né, que representam de uma forma muito clara essa transição demográfica, né, o IBGE ele representa então essa mudança, digamos assim, na estrutura etária da população, representando desde 1950 até 2050. E as estimativas, então, do IBGE, eles apontam que em torno de 2030, 2025, 2030, o número de idosos será maior que o número de pessoas de 0 a 14 anos. E os idosos, então, chegarão a um número em torno de 41 milhões, isso equivalendo a 18% da população brasileira, e as crianças até 14 anos em torno de 39 milhões, o que equivaleria em torno de 17,6%. Isso mostra, então, em torno de 2025, 2030, que a gente teria uma inversão, né, onde o número de pessoas idosas superaria o número de crianças de 0 a 14 anos. E também algumas estimativas da OMS, elas apontam que de 1950 a 2025, por exemplo, a quantidade de idosos no país vai aumentar 15 vezes. Já a população total, 5 vezes. Então a gente vê que realmente é um crescimento rápido, é o grupo populacional que mais cresce, e se a gente considerar só o crescimento dentro desse grupo populacional, a gente pode afirmar que o grupo das pessoas com 80 anos ou mais é o que mais vem crescendo também. Essa aqui é só uma outra forma de representar essa representação por grupo de idade, né? E a gente mostra, então, que em torno de 2030 a gente teria essa diferença, né? Tendo um maior percentual do número de pessoas com 60 anos ou mais. Bom, essa outra lâmina eu também acho bastante interessante porque ela nos mostra algumas pessoas, assim, principalmente muitos assessores de IPEA, eles costumam afirmar que a grande maioria dos países, principalmente europeus, eles enriqueceram antes de envelhecer. Nós estamos envelhecendo antes de ter uma situação econômica mais estável e fortalecida. E essa lâmina ela mostra a diferença que alguns países levam ou levarão para transformar o percentual, passar do percentual de 10% para 20%, esse percentual relacionado à população idosa. Então, a França, por exemplo, ela levou em torno de 150 anos para passar de 10% a 20% da população como sendo composta de pessoas idosas. Já o Brasil, em torno de 25 anos, vai fazer esse mesmo movimento. Isso mais para representar o quanto que é necessário e urgente essa adequação, em especial aqui falando do nosso sistema de saúde, né? Porque ainda temos um sistema centrado na questão da doença, né? Onde as propostas são muito mais voltadas à cura de doenças e não tanto ao cuidado, que é o que esse crescimento populacional da pessoa idosa nos remete. Então, o foco, ele muda do foco na doença e na cura para o foco no cuidado, no acompanhamento longitudinal, enfim, porque a gente vai ver também que há um crescimento grande
importante das doenças crônicas que acompanham. Assim como tem a transição demográfica, também nós temos a transição epidemiológica, um maior número de doenças crônicas, né, uma maior prevalência de doenças crônicas que são apresentadas pelas pessoas idosas. Aqui, então, em linhas gerais, né, a população pela PNAD, a Pesquisa Nacional Domiciliar de 2015, a população idosa ela está em torno de 29 milhões de pessoas, isso corresponde a 14,3% da população total. E a esperança de vida a nascer em torno de 75,5%, sendo que para os homens é menor em relação à esperança de vida ao nascer para as mulheres. Os homens em torno de 71 e as mulheres 78 anos. Bom, uma outra questão aqui, eu acho, esse mapinha, na verdade, é só para a gente ter uma ideia de como que é essa distribuição em termos de percentual da população idosa pelo Brasil. Então, a gente vê uma maior concentração de pessoas com 60 anos ou mais na região sul, na região sudeste e nordeste, em relação à região norte e à região centro-oeste. E aqui a gente consegue ver por estado, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar de 2015, o que a gente viu na representação gráfica do mapinha, né? Ou seja, então, o Brasil em torno de 14,34%, né, de pessoas têm 60 anos ou mais. Os estados com maior percentual, segundo a PNAD 2015, Rio de Janeiro, com 17,55%, e Rio Grande do Sul, com 17,71%. E os estados da região norte, com o menor percentual de população idosa, é o Amapá e Roraima. O Amapá com 8,04% e Roraima com 8,06%. Bom, como eu estava falando antes, além da transição demográfica, nós temos essa transição epidemiológica. Então, o perfil epidemiológico da população brasileira, ele é caracterizado por essa tripla, digamos assim, carga de doenças. Então, são as doenças infecto-contagiosas, as questões das causas externas e o forte predomínio das condições crônicas. Mas uma questão importante para que a gente reflita, quando a gente fala de pessoas idosas, a maioria das pessoas idosas apresenta doença ou alguma disfunção orgânica, isso no seu próprio processo de envelhecimento. Mas esse quadro ele não significa necessariamente limitação das suas atividades, ou restrição da participação social ou do seu desempenho no seu papel social. Isso é uma questão bastante importante, porque ele a gente diz assim, que é um outro paradigma que a gente precisa trazer para a pauta, que é, como a gente fala que o foco até então no nosso sistema é muito pautado na questão da doença e da cura da doença, a gente vai ver, bom, a população idosa apresenta, dificilmente você não vai encontrar uma pessoa idosa que não apresente uma ou dois ou mais problemas de saúde. E o mais importante quando a gente fala de qualidade de vida ou de saúde em relação à pessoa idosa é o quanto que esses problemas de doença ou alguma disfunção, enfim, estão comprometendo a sua funcionalidade. Essa é uma questão importantíssima, porque você pode ter 2 ou 3 ou 4 problemas, que é mais comum que apresente mais de um problema quando você tem mais de 60 anos, mas isso não significa que você apresentará limitações para desenvolver essas atividades de vida diária, por exemplo. E essa questão é muito importante porque isso interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas idosas. Então, eu selecionei aqui algumas lâminas que falam um pouquinho, pensando alguns dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e alguns dados referentes à saúde e à qualidade de vida entre os idosos brasileiros. Então, uma questão bastante importante é a questão sobre percepção do estado de saúde, ou autoavaliação. Então, na PNS,
A avaliação, de um modo geral, do estado de saúde, ele consiste na percepção que os indivíduos, que as pessoas idosas, no caso, possuem da sua própria saúde. Então, é um indicador que ele engloba tanto componentes físicos quanto emocionais dos indivíduos, além dos aspectos de bem-estar e da satisfação com a própria vida. E esse é um indicador bastante potente que nos diz muito da real condição de saúde dessa pessoa. Então, na Pesquisa Nacional de Saúde, o indicador foi obtido através de uma única questão, em que o próprio morador classifica a sua saúde em uma escala de 5 graus, como muito boa, boa, regular, ruim ou muito ruim. A percepção do indivíduo sobre a saúde, ele não sobrevém apenas das sensações físicas, de dor e de desconforto, mas sobretudo das consequências sociais e psicológicas, então, do seu estado de saúde. Essa é uma questão importante e um indicador que nos fala muito da condição de saúde, que é uma questão fundamental para que a gente tenha compreensão de como que está a qualidade de vida dessa pessoa. Então, essa lâmina ela traz informações sobre a proporção de pessoas de 18 anos ou mais com a autoavaliação de saúde boa ou muito boa. Então, como esperado, a gente vai observando que à medida que a pessoa vai avançando em termos de faixa etária, a sua percepção de saúde vai diminuindo, como muito boa ou boa. E essa é uma questão importante que, com uma outra informação que é bastante importante, que é a questão do grau de instrução. A gente observa que quanto menor a instrução, menor é a percepção de saúde boa ou muito boa. E esse indicador também é um indicador importante que ele vai aparecer em várias outras lâminas, que está estreitamente relacionado com a capacidade funcional. Também a gente vai poder ver mais adiante. Então, comparando homens e mulheres, a gente percebe que os homens apresentam uma autopercepção, uma autoavaliação da sua saúde como sendo boa ou muito boa, maior quando comparado com a autopercepção das mulheres. Os homens, 70,3% percebem como sendo boa ou muito boa a sua condição de saúde, isso no geral, né? sem ter a divisão por faixa etária. E as mulheres 62,4%. Mas isso também se reproduz nas diferentes faixas etárias. Bom, uma outra informação importante é sobre a capacidade funcional. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, no Brasil, 6,8% das pessoas com 60 anos ou mais de idade apresentavam alguma limitação funcional para realizar suas atividades básicas de vida diária. Comer, tomar banho, banheiro, se vestir, andar em casa de um cômodo para outro, no mesmo andar e deitar-se. E o que se verificou também é que quanto mais elevada a idade, maior a proporção das pessoas com tais limitações. E essa limitação vai variando de 2,8 para aquelas com 60, os idosos mais jovens, como a gente diz, 60 a 64 anos, até 15,6 para aqueles com idade mais avançada, como de 75 ou mais. E aqui a gente tem a mesma representação, então, e vocês podem observar que também tem uma relação estreita com a questão da instrução, do grau de instrução. Então a gente vê que cresce bastante, né, quando comparando as faixas etárias dentro das pessoas idosas, e a gente percebe também que quanto menor o grau de instrução, maior é a limitação funcional. Então, nesse sentido é importante, mais adiante a gente vai mostrar um pouquinho também sobre alguns conceitos interessantes que a OMS vem desenvolvendo, como envelhecimento ativo, envelhecimento saudável, que eles trazem essa questão de 3 pilares básicos, né, que é a saúde, participação social e segurança. Mais recentemente tem algumas discussões um pouco independentes que incorporam a esse conceito a importância também do pilar educação, no sentido dessa influência direta na qualidade de vida das pessoas idosas. E a gente vê também que as mulheres apresentam um percentual maior em relação aos homens de limitação
funcional. Bom, em relação ao nível de instrução e limitação funcional, como eu tinha comentado, né, anteriormente, a gente percebe então que quanto mais elevado o nível de instrução, menor o indicador de limitação funcional. Então, o que a gente viu na representação anterior, né, aqui é só em formato de texto para reforçar, na verdade. Bom, uma outra informação importante que a Pesquisa Nacional de Saúde nos traz é o percentual de idosos com alguma limitação funcional. Então, alguma limitação que pode ser em menor ou maior grau. Então, 30,1% das pessoas com 60 anos ou mais apresentam alguma limitação funcional, podendo ser tanto para atividade básica de vida diária quanto para atividade instrumental. E destes, como a gente viu anteriormente, 6,8% apresentam limitações para atividades básicas. E uma questão importante que vários estudos têm nos mostrado, inclusive o SAB, que é realizado em São Paulo, ele está nos mostrando que a estimativa de idosos brasileiros que precisam de ajuda para realizar atividades da vida diária vem aumentando. E uma outra informação importante é que os familiares não remunerados são a principal fonte de ajuda para esses idosos que necessitam de apoio para realizar as atividades da vida diária. Isso nos traz um outro grande desafio, que é como que nós apoiamos ou damos suporte para os familiares e os seus cuidadores em especial. Hoje a grande maioria do cuidado que é ofertado pelas famílias. Nós temos diversos programas ainda em fase de crescimento, de expansão, como a atenção domiciliar, nas suas 3 modalidades, a D1, a D2 e a D3. A D1 é aquela que é desenvolvida pela própria equipe de saúde da família, que acompanha aquelas, e não só dirigida à população idosa, mas a qualquer pessoa de qualquer faixa etária que tem um acompanhamento no ambiente da sua residência. Agora, o que se percebe é que em torno de 70% das pessoas que são acompanhadas pela equipe da atenção domiciliar são pessoas com 60 anos ou mais. E isso implica e nos remete para a importância do desenvolvimento de ações intersetoriais. Nesse sentido, a gente tem uma série de ações, enfim, sendo desenvolvidas junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, que existe uma gama, digamos assim, de serviços, de ofertas, inclusive dirigidos alguns especificamente para a população idosa, como as casas-lares, enfim, centros-dias e as instituições de longa permanência também. Bom, uma outra informação que a PNS nos traz também é informações sobre a alimentação saudável e as práticas de atividade física. O que a gente viu, logo em seguida a gente vai ver o percentual da população idosa em relação à sua condição da capacidade funcional, a gente percebe que atividades e ações de promoção da saúde, de prevenção de agravos são de extrema importância. Então, a PNS ela levanta algumas questões, como por exemplo, a questão da importância da alimentação saudável, fundamental na manutenção dos nossos processos vitais, e essa questão de que a dieta adequada é aquela que assegura a ingestão equilibrada de todos os nutrientes. E a Pesquisa Nacional de Saúde mostra um aumento de consumo de frutas e hortaliças com o aumento da idade, em compensação, nos mostram uma diminuição na prática de atividade física à medida que aumenta a idade. E essa é uma questão importantíssima para ser trabalhada, principalmente nas ações, em programas como, por exemplo, a Academia da Saúde, toda a programação de acompanhamento, nos centros de convivência, enfim, porque a atividade física ela contribui em muito para o funcionamento do sistema cardiorrespiratório, resistência de força, aeróbica, preservação, enfim, independência funcional e autonomia da pessoa idosa. E também colabora para a redução do processo de sarcopenia, que esse processo de declínio de força e de massa muscular. Então, a importância do incentivo e da oferta, na verdade, de ações que promovam a prática de atividade física. Agora, uma questão importante também é que sejam ações que
que tenham eco, que façam eco às necessidades da população idosa, né? Ações que sejam de interesse, na verdade, né? Bom, então, em relação ao consumo de alimentos, a PNS nos mostrou que, à medida que a faixa etária vai aumentando também o consumo de alimentos como frutas e hortaliças, e como eu tinha comentado, ao mesmo tempo, à medida que a idade vai avançando, vai se observando uma diminuição na prática da atividade física. E aí a necessidade de estar se pensando em alternativas, em outras práticas, né, práticas integrativas, enfim, e outras modalidades de atividade física, como dança cênica, enfim, que possam ser adaptadas às necessidades e à condição de saúde, digamos assim, das pessoas idosas. Bom, algumas outras informações sobre que também tem na Pesquisa Nacional de Saúde, uma delas é sobre o uso de serviço. Então a gente observa que a proporção de idosos que consultam um médico nos últimos 12 meses, a pesquisa foi de 84,8%. E a proporção de idosos que consultaram um dentista nos últimos 12 meses foi 28,7%, proporção de idosos acamados 41,5%, e proporção de idosos que foram internados por mais de 24 horas nos últimos 12 meses, 10,6%. Essas são questões importantes porque, primeiro, a gente vê que a população idosa é uma população que busca mais por serviços. Então, ela apresenta um conjunto maior, uma complexidade, digamos assim, no seu processo saúde e doença. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma certa, uma baixa, digamos assim, proporção da consulta por dentista. E essa é uma questão importantíssima. Foi um dos motivos, inclusive, que nos fez incluir na caderneta de saúde da pessoa idosa, mais adiante acho que tem uma lâmina que a gente fala um pouquinho disso, informações da avaliação sobre a saúde bucal, que influenciam enormemente em tudo da vida da pessoa, desde a sua capacidade de alimentação, de nutrição, a sua participação ou não de atividades sociais, enfim, que acaba influenciando também. Bom, aqui também nos traz informações sobre motivos pelos quais as pessoas com 60 anos ou mais procuraram serviço de saúde. Então, a grande maioria, né, dos que foram entrevistados, ou seja, 30,8% dos que foram entrevistados, buscaram serviço de saúde por motivo de alguma doença, 27,9% continuação de tratamento e 14,5% para exame complementar diagnóstico. A gente vê por problema odontológico 2%, reabilitação ou terapia 1,8%. Bom, serviços de saúde procurados, quais são os serviços que mais foram procurados pelas pessoas com 60 anos ou mais? 38,6% é a unidade básica de saúde. Também na PNS não aparece aqui, mas na PNS ela nos traz a informação de que em torno de 70% dos entrevistados, na verdade, buscavam por serviço do Sistema Único de Saúde. Outras fontes nos dizem que em torno de 69,9% dos idosos são SUS dependentes. Então, essa é uma questão que nos traz a importância, nos chama a atenção na importância de realmente a gente estar qualificando, né, a atenção que é ofertada e também estar organizando essa atenção no Sistema Único de Saúde. Bom, em função disso, em função desse quadro, em função dessas características, a gente sistematizou, digamos assim, esquematizou algumas particularidades que são importantes quando pensamos em como implementar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. E, para tanto, nós elaboramos algumas diretrizes que visam orientar esse modelo de atenção dirigido às pessoas idosas. Em 2014, inclusive, a gente publicou um livreto que falava um pouco, trazia um pouco dessa questão de que especificidade é essa, porque, afinal de contas, que se fala que tem uma especificidade, uma diferença, enfim, nesse olhar à pessoa idosa, né,
Por que a necessidade de uma capacitação, de uma formação de forma continuada para os profissionais? E considerando a capacidade funcional como orientadora desse cuidado, então, a necessidade, então, isso é uma questão importante que aquilo um pouco que a gente falou anteriormente, né? Não é a doença que ela apresenta que vai orientar o cuidado, só a doença, digamos assim, mas é o quanto que esse conjunto, digamos assim, de problemas, de agravos, de doenças, de condição social, de condição econômica, de condição familiar, está influenciando na sua capacidade funcional. E essa capacidade funcional vai nos dizer desse projeto terapêutico singular que será pensado para essa pessoa idosa. Uma outra questão interessante e importante é a necessidade de intervenções multidimensionais e intersetoriais. Então, essa complexidade, né, do que é a condição de saúde, enfim, do que influencia na condição de saúde da pessoa idosa, nos remete à necessidade de se pensar em intervenções multidimensionais e intersetoriais. Nos aponta que as doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de morte e mortalidade, e isso nos traz um aumento da demanda pelo uso de serviços de saúde. A pessoa idosa, nesse conjunto, né, e com essas características, apresentando uma maior vulnerabilidade, e que acaba sendo reflexo dessa heterogeneidade, digamos assim, do processo de envelhecimento, né? E esse processo de envelhecimento é afetado por fatores socioeconômicos, o acesso que ela tem ou não aos serviços públicos, aos seus hábitos de vida, aspectos culturais, enfim. E também nos apontando que a qualidade de vida está estreitamente relacionada à capacidade funcional. Então, a importância de desenvolvermos ações que contribuem para a manutenção da autonomia e da independência. A própria OMS já traz, né, nos seus documentos, tanto referente ao envelhecimento ativo, no seu plano de ação para o envelhecimento, que a qualidade de vida está estreitamente relacionada à autonomia e à independência. Então, a manutenção dessa autonomia e dessa independência é um dos principais desafios, então, para os programas de saúde de modo geral. E uma outra característica importante, que é associada a todas essas particularidades, é essas novas configurações familiares, desculpa. Ou seja, atualmente, nós temos famílias em número muito menor, né, constituídas por um número muito menor de pessoas. Até alguns anos atrás, tinham famílias muito mais numerosas, algumas, inclusive, definindo filhos, enfim, alguma pessoa na família que teria a função de ser o cuidador dos integrantes mais idosos da família. E toda essa caracterização justamente a necessidade de uma política intersetorial de cuidados. Na verdade, uma política nacional intersetorial de cuidados, onde se pense o papel, o apoio e as atribuições, digamos assim, dos cuidadores, sejam eles formais ou informais, a importância de se estimular e se organizar redes sociais no território, que também contribuam com esse apoio às famílias, aos idosos e aos seus cuidadores, a expansão dos serviços de atenção domiciliar e oferta de serviços dia e serviços que a gente costuma dizer de escape, né, para a família, no sentido de que a família tenha um tempo onde possa também ter o seu espaço, né, de cuidado também, e família e espaços que possam. Esse é um grande vazio ainda assistencial, né, principalmente no campo da saúde. No campo da assistência, a gente já verifica uma série de modalidades de serviços, não tanto em número, mas de modalidades como centros-dias, como centros de convivência, como as residências, enfim, e outros equipamentos, né, ligados à assistência social. Bom,
Então, de uma forma bastante resumida, a gente pode dizer então que no Brasil hoje aproximadamente 29,3 milhões são pessoas com 60 anos ou mais, que perfazem 14,3% da população total, e, segundo a PNS, 69,9% são independentes para o autocuidado. Isso é uma questão importante, porque nos remete à importância de se investir e desenvolver ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, porque a grande maioria da população idosa, embora apresente uma ou mais doenças ou problemas de saúde, não necessariamente são independentes, desde que acompanhados com suporte adequado, enfim, de saúde e outros suportes como social, familiar, enfim. 30,1% apresentam alguma limitação funcional e destes que apresentam alguma limitação funcional, 6,8% são dependentes para atividades da vida diária. Isso é uma questão importante porque esses que são dependentes para atividades diárias, aquelas pessoas que não comem sozinhas, não tomam banho sozinhas, não se vestem sozinhas, elas necessariamente precisarão lançar mão de um cuidado de um outro, de um terceiro. E essa é uma questão importante que a gente acredita que ainda precisa ser muito avançada, ou precisamos avançar muito, né? Bom, falando ainda de algumas particularidades do processo de envelhecer no Brasil, é importante considerar essa especificidade da população idosa quando se pensa a organização e a qualificação da atenção. Porque pensar a atenção é pensar a partir de um novo paradigma nas práticas de saúde, tendo como foco o cuidado, como a gente tinha visto antes, com ampliação do olhar para além do modelo centrado na doença. E é também reconhecer as peculiaridades da pessoa idosa quanto à apresentação, instalação e desfecho dos agravos em saúde, que traduzem, na verdade, por uma maior vulnerabilidade das pessoas idosas a esses eventos adversos, necessitando de intervenções multidimensionais e intersetoriais. Então, a gente vê muitas vezes um problema de saúde, ele vai ter uma forma de instalação no adulto jovem diferente de um adulto idoso. Bom, essas particularidades, e nesse novo paradigma, digamos assim, que tem o foco cuidado, é fundamental, então, identificar os condicionantes e determinantes do processo de saúde e doença, em particular no que tange à capacidade funcional. Porque a perda da funcionalidade, ela contribui muito fortemente para o comprometimento da qualidade de vida da pessoa idosa, de seus familiares e dos cuidadores. Então, a gente costuma dizer que a perda da funcionalidade é um condicionante importante em desfechos como hospitalização, institucionalização e morte, com grande impacto social e econômico. Por quê? Se nós não... Vocês lembram daquela lâmina anterior, né? A gente tem aquele grupo de... Vou voltar aqui um pouquinho, peraí. Nesse grupo de 69,9, o foco das nossas ações precisam ser ações de promoção, prevenção e o acompanhamento, que vai ser do processo, acompanhamento desse processo de envelhecimento. Este grupo que já apresenta alguma limitação, a gente poderia dividir em dois outros grupos, que é o que tem algum declínio, mas não tem um comprometimento que o impossibilite de exercer as suas atividades de vida diária, e um grupo mais comprometido que vai precisar de um terceiro. Então, nesse grupo intermediário, é muito importante que a gente pense em ações, eu diria até que o grupo intermediário, que é aquele que apresenta, que tem um maior risco, digamos assim, de um declínio funcional, que pode estar no início de declínio, ou que ainda não tem declínio, mas tem um conjunto de fatores que vão contribuir para que esse declínio surja, aconteça, é muito importante que a gente pense em ações que posterguem ao máximo esse declínio ou que possam reverter, quando possível, para que a gente possa, de fato, postergar esse declínio. Então, ou a gente posterga, mantém a pessoa com a sua capacidade funcional mantida no que for possível e
regredir ou reverter esse comprometimento, digamos assim, também no que for possível. E aquele grupo que já apresenta um declínio funcional, já apresenta uma fragilidade, digamos assim, que vão ser foco de ações de um acompanhamento, de uma ampliação, de um cuidado muitas vezes no ambiente domiciliar ou no próprio hospital ou numa instituição que compreende, inclusive, o apoio também daquele que cuida, do cuidador, dos seus familiares. Bom, como a gente já viu essa aqui então também, uma outra questão importante, assim, aqui apenas alguns marcos legais que nós temos, né, que acabam sendo referência no tema, que é, nós temos uma política nacional do idoso, que é de 94, que é uma política mais do campo dos direitos, de um modo geral. Nós temos a Política Nacional de Saúde na sua primeira versão, que é de 99. Nós temos um Plano Internacional para o Envelhecimento, referência de Madrid, que a gente costuma dizer o Plano de Madrid de 2002, que onde começa a se trazer toda essa questão do envelhecimento, da importância do envelhecimento, da promoção do envelhecimento ativo, enfim. Nós temos o Estatuto do Idoso, que é de 2003. Nós temos uma portaria que fala especificamente da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que é uma atualização dessa política de 99, no sentido de que ela incorpora o conceito de envelhecimento ativo nas suas, aqui está errado, nas suas diretrizes. Além disso, também, em 2013, foi assinado um decreto que falava do Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo. É um decreto que tinha por objetivo mobilizar os estados e municípios no desenvolvimento de ações que promovessem essa participação social, promovessem ambientes saudáveis, enfim, que acolhessem as necessidades das pessoas idosas. E, recentemente, né, em 2015, foi aprovada no âmbito da OEA a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. O Brasil participou ativamente nesse período na elaboração da conferência, mas até esta data ainda não ratificou. Ontem recebi um WhatsApp de alguns colegas do Ministério dos Direitos Humanos, informando que ontem tinha sido publicado o edital do encaminhamento da convenção para o Congresso, porque para ratificar uma convenção internacional, o Congresso Nacional precisa aprovar e depois vai para a sanção presidencial. Então essa é uma questão importante. Muitos perguntam, mas precisamos de uma convenção? Sim, ainda precisamos, porque nós temos muitos... primeiro, o envelhecimento, como a gente viu, é bastante diverso e vai sendo... não é uma unanimidade, não é de forma homogênea que o envelhecimento acontece no Brasil. E muitos dos direitos realmente precisam ser garantidos. Então, acho que a convenção, sim, ainda se faz necessário. Bom, a Política Nacional de Saúde, só muito rapidamente, ela tem essa função, né, de promover, manter e recuperar a autonomia e a independência dos indivíduos, né, direcionando tanto medidas coletivas quanto individuais, em consonância com os princípios, então, do SUS. Autonomia entendida como a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente de acordo com as suas próprias regras e preferências. E a independência entendida como a habilidade de executar funções relacionadas à vida diária e a capacidade de viver independentemente da comunidade. Bom, temos mais duas pessoas que entraram, que é a Irlan José e Sueli Alexandre. Também depois, se vocês puderem dizer de onde que vocês são, tá? Para os outros colegas também acompanharem. Obrigada. Bom, então a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela também se pauta e está em acordo, digamos assim, com alguns marcos que a OMS nos traz. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define envelhecimento saudável como processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional. E esta capacidade funcional é compreendida como a capacidade que permite o bem-estar em idade avançada. Além disso, também tem um conceito importante que a gente viu já anteriormente, que é o conceito de envelhecimento ativo, com seus 3 pilares: participação,
saúde e segurança. Ou seja, envelhecimento ativo ele não é simplesmente o idoso manter-se ativo através de uma prática de atividade física, por exemplo, mas sim aquele idoso que tem essa condição e que lhe é ofertada a condição de participar, de ter essa saúde garantida, de ter essa segurança garantida, sua participação social também garantida. Então, a OMS, ela define capacidade funcional. Em 2015, eles publicaram um relatório bastante interessante, está no site tanto do Ministério da Saúde quanto da própria OPAS, o OMS, Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde. É um documento bastante interessante, se vocês tiverem oportunidade também. E ele traz, então, que a capacidade funcional como um atributo relacionado à saúde que permite que as pessoas sejam e façam o que lhe é importante. Então, ela é composta tanto pela capacidade intrínseca, que é uma capacidade da pessoa, capacidade física e mental, quanto as características do entorno. E o quanto que essas características do entorno, e aí a gente viu os diferentes fatores, né, sociais, econômicos, culturais, ambientais, influenciam, afetam nessa capacidade. E as interações entre a pessoa e esse entorno, que vão dizer, digamos assim, da capacidade funcional. Então, o acesso a serviço, o acesso a insumos, isso tudo tem uma função fundamental e vai afetar diretamente na capacidade com que esta pessoa vai ter, desenvolver, manter para lidar com as questões da sua vida diária. Bom, esse quadro, também retirado desse relatório da OMS de 2015, ele é um quadro de saúde pública para o envelhecimento saudável, onde ele traz a questão de oportunidades para a ação da saúde pública durante o curso de vida. Então, ele traz que quando se tem uma alta capacidade, e essa capacidade é alta e estável, o foco das ações devem ser na prevenção de doenças crônicas e na garantia da detecção e controle precoce dos problemas de saúde, ou seja, prevenção, promoção, como a gente estava vendo, né? E os ambientes, digamos assim, como promotores de comportamentos que melhorem essa capacidade de participação, essa capacidade funcional. No grupo intermediário, que apresenta uma capacidade em declínio, o foco das ações são em reverter ou diminuir os declínios, né, como a gente estava comentando, aquele grupo intermediário, né? E tem uma mescla de tanto melhorar esse comportamento, promoção dessa capacidade nos ambientes, quanto eliminar as barreiras que possam dificultar, digamos assim, a participação, compensando essa perda da capacidade funcional. E o grupo com maior perda significativa também, o foco ainda permanece em todas as outras ações ou atribuições, digamos assim, de serviço, mas terá como foco principalmente esse gerenciamento das doenças crônicas avançadas, da complexidade que os problemas de saúde, enfim, os agravos de saúde. E no campo dos cuidados de longo prazo, né, o grande foco seria garantir uma vida digna na idade avançada, e aí inclui, inclusive, né, os cuidados paliativos também, que não só nessa fase, mas desde quando detectado, né, um problema sério, enfim, que necessite de um acompanhamento também. Essa é uma questão importante que a gente precisa também trazer para a discussão, que é a questão dos cuidados paliativos. E em relação ao ambiente, basicamente, então, de como que a gente elimina as barreiras para que minimize, digamos assim, essa perda da capacidade. Então, nós temos uma capacidade intrínseca, que é do indivíduo, que à medida que nós vamos trabalhando nesse entorno, nesse ambiente onde ele convive e apoiando para que ele tenha, que desenvolva as suas habilidades pessoais, a sua capacidade pessoal, possa postergar ao máximo o seu declínio e manter a sua habilidade funcional. A gente tem um declínio
que é natural, né, do próprio processo de envelhecimento, mas o quanto que a gente trabalha de forma a garantir uma participação, enfim, nas diferentes etapas da vida, a garantia desses direitos de participação e de uma vida digna e de manutenção da sua qualidade de vida. Bom, diante de todo esse cenário, dessas questões, a gente trabalha muito fortemente no fortalecimento de um modelo de atenção integral à saúde da pessoa idosa. Então, essa é a capinha daquela publicação que eu falei para vocês, de 2014, que nós publicamos, também vocês encontram no site do Ministério da Saúde, que fala das diretrizes para o cuidado das pessoas idosas. E esse cuidado, ele basicamente fala da organização desse cuidado. Então, que esse cuidado se dê integrado às redes de atenção à saúde, que seja ordenado pela atenção básica, articulado com áreas e programas estratégicos do SUS e com forte componente intersetorial. Na verdade, esse modelo de atenção, ele busca basicamente potencializar e articular as ações já desenvolvidas. Então, como que a gente propõe uma estratégia para fortalecer e qualificar o cuidado e ampliar o acesso da pessoa idosa aos pontos de atenção da rede de atenção à saúde como um todo? Esse é o grande desafio, porque também muitos serviços de profissionais entendem que um serviço que a atenção, digamos assim, que é ofertada para um adulto jovem, é a mesma atenção ofertada, ou deve ser a mesma atenção ofertada para um idoso. E o que a gente verifica é que muitas vezes não são levadas em conta essa gama, esse conjunto de especificidades, esse conjunto de doenças e agravos que muitas vezes se apresentam de forma conjunta. A gente costuma falar da polipatologia, da polifarmácia, que precisam, remetem a um olhar realmente diferenciado para a população idosa. Bom, a atenção então deve ser baseada nas necessidades da população, a gente costuma reforçar, né, que deve ser centrada no indivíduo, na sua necessidade, considerando a sua integração na família, na comunidade, em substituição à atenção prescritiva centrada na doença. Então, para isso, as especificidades e singularidades da população idosa, com as suas novas demandas de cuidado, devem ser priorizadas na organização e oferta do serviço. Essa é uma questão muito importante, porque, de fato, como que você adequa, digamos assim, as propostas que você tem. Muitas vezes é muito comum a gente ir num serviço de saúde, a gente tem um cardápio a oferecer, né, e a pessoa precisa se encaixar naquele cardápio, naquela oferta que você tem. Agora, é importante essa proposta, ela traz uma proposta de reconhecer, a partir da realidade e da necessidade dessa pessoa, como que você constrói uma proposta de cuidado que realmente seja pautado num projeto terapêutico realmente singular, ou seja, realmente pautado na necessidade do indivíduo. E como que você articula isso, como que você insere esse conceito, essa percepção nas diferentes políticas, né, que o sistema de saúde oferta. Bom, uma questão importante também é incluir em todas as etapas de organização do cuidado a garantia do acesso, o acolhimento, o cuidado humanizado da população idosa no serviço de saúde do SUS, ou seja, não só exercitar a escuta, mas propiciar que essa se traduza em responsabilização e resolutividade, o que leva ao acionamento de redes internas, externas e multidisciplinares. Ou seja, o foco também das ações que a gente vem desenvolvendo é como que nós potencializamos a atenção básica, a atenção primária, no sentido de atender às necessidades dessa população, a partir de ações de qualificação, de destaque às informações no sistema de informação, que é um desafio tremendo. Você sabe que o Ministério está com todo esse processo, né, do ESUS, em especial o ESUS-AB. A gente tem várias informações, muitas delas são distribuídas, digamos assim, nas diferentes fichas, enfim, que geram, né, e que vão para o sistema ESUS-AB, enfim, a partir do prontuário eletrônico, mas a gente, de fato, não tem informação que nos diz dessa capacidade funcional. Esse é o grande desafio, essa é uma luta que a gente já vem, eu particularmente, como eu falei para vocês no início, eu estou na coordenação finalzinho de 2012, setembro de 2012, e desde então a gente vem trabalhando
e como que você vai inserindo e dando visibilidade no sistema. Porque se você não tem visibilidade no sistema, como que você faz o planejamento das suas ações, como que você faz o planejamento da sua gestão. Então, o cuidado orientado a partir da funcionalidade da pessoa idosa considera o risco de fragilidade existente e seu grau de dependência. A capacidade de execução, buscando a autonomia, capacidade de decisão possível do sujeito em questão, no caso das pessoas idosas. Bom, aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas essa é a versão revisada da caderneta de saúde da pessoa idosa, que é um instrumento que foi pensado para qualificar o cuidado na atenção básica. Então, ela é uma caderneta em papel, né? Ela tem diversos componentes nela, que vão desde aspectos pessoais, informações pessoais da pessoa, aí tem aspectos sobre condição de saúde, internações, dados antropométricos com as referências para a pessoa idosa. Então, são informações de diferentes dimensões, como a gente diz, porque a caderneta ela é pensada como um instrumento de avaliação multidimensional de rastreio, ou seja, para que seja em especial utilizada na atenção básica, porque ela vai lançar luz a diferentes fatores e informações que vão ajudar o profissional a organizar o projeto terapêutico. E além disso, ela tem também informações que estão relacionadas a orientações gerais, assim, para as pessoas idosas, porque a caderneta ela fica de posse da pessoa idosa e a pessoa idosa ela vai, na verdade, à medida que ela vai consultando em diferentes serviços ou com diferentes profissionais, ela tem posse daquele seu registro. Isso lhe garante o conhecimento da sua condição de saúde e o registro da sua evolução. Ela tem espaço para um registro durante 5 anos. Como nós não temos a caderneta na sua íntegra, integrando o sistema de informação, nós temos a ficha espelho, que é uma folha frente e verso, com as principais questões que compõem a caderneta de saúde da pessoa idosa, que visam, enquanto não temos no seu conjunto o registro das informações do sistema de informação, é possível que a equipe registre, anexe ao prontuário essas informações que vão dizer das características dessa condição geral, né, dessa condição, considerando as multidimensões que afetam na sua situação de saúde, na sua condição de saúde. E tem também um manual para utilização, que não é um manual só para indicando como que preenche, mas sim meio que conversando, digamos assim, por que é importante se saber, por exemplo, que o idoso mora sozinho ou não mora sozinho. Em muitos aspectos, num primeiro olhar, a gente diz, pô, mas o idoso que mora sozinho é um fator importante, não é um fator de risco, um fator que indique maior vulnerabilidade. É um fator de fato importante, mostra que tem uma autonomia e uma independência, mas o fato de morar sozinho e apresentando algum problema de saúde pode sim colocar esse idoso numa maior vulnerabilidade, né, no sentido de não ter com quem socorra numa emergência, enfim. Então são vários aspectos que o manual ele vem falando, enfim, do porquê das diferentes questões, o que se busca, na verdade, conhecer com cada uma das questões que integram a caderneta. Bom, uma outra iniciativa bastante importante é o desenvolvimento de cursos nas diferentes modalidades. Nós temos uma parceria com a UNASUS, a Universidade Aberta do SUS, que é o desenvolvimento de módulos à distância de curta duração. Então, são módulos que são tanto voltados para profissionais de nível superior, quanto de nível técnico, né, ACS, técnicos de enfermagem. Até julho de 2007, nós tivemos 38.533 profissionais inscritos no módulo 1 e 9.164 profissionais inscritos no módulo 2, que é mais dirigido aos agentes comunitários e técnicos de enfermagem,
não significa que tanto os de nível técnico possam fazer o módulo 1 ou vice-versa. A questão é que a modulagem do curso ele é voltado, dirigido para os profissionais de nível superior e o módulo 2 para os profissionais de nível técnico. Esses módulos eles abrem, né, periodicamente, ficam em torno de 3, 4 meses, depois eles fecham e abrimos nova turma. Até 8 de novembro, os 2 módulos estão abertos. Se vocês tiverem interesse para conhecer, basta clicar no www.nasus.gov.br, lá tem cursos abertos, tem vários, é uma gama, vocês devem conhecer, são muitos cursos, diferentes temas e formatos. Tem cursos fechados, cursos de especialização, cursos de atualização, enfim. Esses são cursos que está na atenção integral à saúde da pessoa idosa, e lá vai aparecer módulo 1 e módulo 2, porque tem vários outros cursos, inclusive para pessoas idosas, mas que na grande maioria são cursos de especialização, enfim. E tem alguns requisitos que são exigidos. Outra questão, um curso importante, é um curso de especialização que iniciou esse ano, dirigido aos gestores de saúde da pessoa idosa. Então, é um curso de especialização feito com a ENSP. Ele é misto, né? Ele é tanto à distância quanto terá uma parte que é presencial, mas com tutoria feito pela ENSP da Fiocruz. Os 2 de cima são com o Nasus, totalmente EAD, sem tutoria. E esse segundo módulo, inclusive, ele é no formato de game, e então, à medida que a pessoa vai avançando, é como se fosse avançando em fases num determinado game. E nós estamos em elaboração num terceiro módulo, provavelmente em março, no máximo em março de 2018, nós teremos o módulo 3, que é dirigido para o cuidado no ambiente domiciliar, e ele vai ser todo no formato de caso. Então, serão 4 casos e vão abordar aspectos, né, dirigidos aos profissionais de saúde, de forma que eles tenham instrumentos para orientar o familiar, o cuidador, enfim, aqueles que ofertam cuidado no ambiente domiciliar. Esse aqui é só para vocês terem ideia, assim, por exemplo, o módulo 1, que é para os profissionais de nível superior, a distribuição dos profissionais. Todos os estados têm profissionais inscritos, frequentam, e uma maior concentração também nos estados do Sul, Sudeste e Nordeste. E o módulo 2, ele é mais parelho, digamos assim, a distribuição, com uma maior concentração, até pelo número também, né, de profissionais, Minas Gerais e São Paulo também. Mas isso é de janeiro de 2017, isso a gente vem acompanhando, a cada 3 meses a gente vai atualizando também. Bom, uma outra questão que eu acho bastante importante, não sei se vocês têm oportunidade, se conhecem, é o mapeamento para a seleção de boas práticas de gestão estadual e municipal no campo do envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Esse ano, 2017, nós estamos na 5ª edição, já tivemos as selecionadas do ano de 2007. Nesse site, que é uma parceria com o ICICT da Fiocruz, vocês terão lá, essa é a carinha assim, da página, né, do banner da página, saúdedapessoaidosa.fiocruz.br. Lá vocês terão, vocês podem fazer busca tanto por ano, né, desde 2013, que foi o primeiro ano que nós fizemos o primeiro mapeamento de experiências consideradas bem boas práticas, né, bem sucedidas, digamos assim, e são avaliadas por um comitê nacional com representação de gestores, de usuários, representantes de Conselho de Direito, Conselho Nacional de Saúde, representantes da academia, enfim, que seleciona a partir de alguns critérios que estão ditos no edital, e essas experiências elas se reúnem no final do ano num seminário. Este ano vai acontecer em Brasília, dia 29 e 30, junto com uma reunião que a gente faz todo ano também, que a gente chama de Colegiado Nacional de Coordenadores de Saúde da Pessoa Idosa. Esse é um instrumento de gestão com muita potência, onde todos os estados, todas as capitais e, neste ano, municípios acima de 500 mil participarão dessa reunião, onde a gente estabelece prioridades, discute os planos, planejamentos para o ano seguinte e avalia as ações, enfim, e se pensa em estratégias conjuntas para que a gente realmente possa estar implementando a política nos municípios e estados. E nesse site vocês terão então um resumo de todas as experiências, sempre tem o destaque para aquelas que foram selecionadas.
vocês podem pesquisar tanto por região quanto por ano. E na página, quando você clica no ano, você tem as 14 selecionadas, e quando você clica você tem um resumo e os contatos. A ideia é possibilitar que possa haver uma troca entre gestores, profissionais, interessados, que muitas vezes passam ou vivem situações no seu município, no seu estado, e lá encontram, conhecem como que outros gestores estão respondendo, digamos assim, às questões que são apresentadas. Geralmente são projetos, todos eles precisam ter a gestão do SUS incluída, mas podem ser realizados em parcerias, tanto com universidades quanto com outros setores, como assistência social, setor do Ministério Público, enfim, é bastante diverso. Convido vocês para conhecerem depois. Uma outra questão que a gente lança a mão para qualificar a gestão tem uma rede interna do Ministério, né, que possibilita um grupo com esses coordenadores que eu citei anteriormente. A gente tem um informe onde a gente passa as principais informações, novidades, pesquisas, enfim, que vão sendo desenvolvidas também, e a gente vai divulgando para o nosso main list. Uma questão também importante é a capacitação da gestão sobre os indicadores. Então, nós temos em parceria com o Instituto Fiocruz, que a gente chama de CISAP Idoso, que é um sistema de indicadores de saúde e acompanhamento das políticas do idoso. Ele está em fase de reformulação, mudando um pouquinho a forma de acesso, mas está funcionando já, e é www.saudeidoso.fiocruz.br. Lá você pode pesquisar nas 3 dimensões: situação de saúde, políticas, e tem matrizes conceituais, digamos assim, algumas informações que foram gerando indicadores. Então, na verdade, a fonte de informação é diversa, tanto dados de IBGE quanto aqui dos sistemas do Ministério da Saúde, enfim, e que vão gerando alguns indicadores, isso com o objetivo de contribuir para a tomada de decisão dos gestores. Bom, o apoio à pesquisa também é uma questão bastante importante, que a gente procura, sempre que possível, apoiar, seja por meio de convênios, enfim, parcerias. Um deles é o levantamento censitário das instituições de longa permanência para idosos, as instituições de longa permanência mais conhecida como ILPI. As ILPIs, elas estão sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Social. Mas o que a gente percebe é que tem um número grande de idosos que apresentam problemas de saúde que precisam e que nós precisamos conhecer também, inclusive porque o Ministério do Desenvolvimento Social já há um tempo vem conversando sobre a reorientação dessas instituições. Então, esse estudo está sendo finalizada a primeira fase da amostra, porque ele tem 2 instrumentos, um com as instituições e outro com os residentes. Então, fez parte desse estudo, está fazendo parte todas as instituições cadastradas no censo SUAS. E o sistema de assistência social tem um censo anual. Então, fez parte da amostra todos aqueles que estavam cadastrados no censo de 2014, e também vai ter uma amostra, então, com residentes, com a representação de todas as regiões. Quem está conduzindo esse estudo é a professora Ieda Duarte, da USP de São Paulo, e, a princípio, até o final do ano, nós já teremos os dados preliminares, né, em especial dos residentes, que já foram todos coletados. Da parte do instrumento das instituições ainda não estava concluído até o mês passado. Mas, a princípio, até o final do ano, nós já teremos dados preliminares também, a gente vai divulgar também amplamente. E um outro estudo muito importante, conduzido pela professora Maria Fernanda, da UFMG de Minas Gerais, é o ELSE Brasil, que é o Estudo Longitudinal de Saúde e Bem-Estar dos Idosos Brasileiros. Então, nós apoiamos financeiramente e tecnicamente. Ele segue uma metodologia que é de um conjunto, digamos assim, de países. O Brasil é o único país
da América do Sul que integra esse consórcio, e a inovação, digamos assim, desse estudo é que é o primeiro estudo de base nacional que vai permitir examinar indicadores de uso de serviços de saúde em relação a indicadores socioeconômicos, de riqueza e bem-estar dos idosos, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Também vai produzir evidências de base nacional sobre a função cognitiva dos idosos, fornecerá informações abrangentes sobre limitação funcional e fontes de cuidado domiciliares. As pessoas com essas limitações, incluindo custos associados ao cuidado formal. O ELSE, então, é o único estudo ao redor do mundo que permite examinar em amostra nacional representativa as consequências de infecção também em adultos mais velhos, particularmente com o vírus chikungunya e zika. Esse é uma novidade, digamos assim, uma inovação também. Mas e aqui tem um link também que vocês podem ter acesso ao instrumento de pesquisa, aos municípios que estão fazendo parte da pesquisa, da amostra, enfim, e outras informações. É um estudo que, sem dúvida, vai ser de grande importância para o Brasil, porque ele vai permitir que a gente conheça a real situação, enfim, dos idosos brasileiros num estudo longitudinal. Bom, uma outra questão importante, uma ação importante que a gente desenvolve é o apoio ao desenvolvimento de municípios e comunidades amigáveis aos idosos. Esse é um programa da OMS que incentiva, digamos assim, estados e municípios, em especial comunidades, a criarem espaços acessíveis que incentivem a participação, inclusão social, emprego, comunicação, informação, autocuidado, segurança e transporte. Na verdade, é uma parceria, a OMS, qualquer município, qualquer comunidade pode entrar diretamente no site da OMS e fazer a sua adesão, enfim, ler as exigências para que se torne uma cidade reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma cidade amigável, uma comunidade amigável. O que no Brasil a gente tem desenvolvido é como que, junto com a OPAS e com o Ministério do Desenvolvimento Social, a gente apoia esses municípios e essas comunidades no sentido de apoio técnico mesmo, assim, de orientação, de como que articula, e de forma que os planos, porque precisa ser desenvolvido um plano onde o município vai dizer, olha, eu tenho todas essas áreas, né, que eu citei, que eu preciso mostrar o que eu estou fazendo para melhorar a vida, para melhorar a qualidade de vida dos idosos, e eu vou optar por iniciar, sei lá, pelo campo da saúde. Então, na saúde, eu pretendo organizar o cuidado. Então, a gente procura contribuir com esses municípios nos seus planos para que as suas propostas façam sentido, tenham consonância com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Enfim, que mais? Bom, nós temos muitos desafios ultimamente, já concluindo aqui, nós estamos trabalhando na implementação da linha de cuidado para atenção integral à saúde da pessoa idosa. Então, nós vamos colocar em consulta pública, provavelmente, acho que até o início de novembro, mais tardar, a primeira semana de novembro, vai estar em consulta pública. É um documento que ele tem o objetivo, primeiro, de identificar as necessidades, orientar os estados e municípios a como que se organiza no seu território, para que identifique as necessidades de saúde da pessoa idosa na atenção básica, por meio da avaliação multidimensional de rastreio. No caso, a gente oferta um instrumento caderneta de saúde da pessoa idosa que tem esse papel. Agora, não significa que tenha que ser um instrumento que é ofertado. Isso é uma oferta. Se municípios têm outro instrumento que possibilitam fazer esse rastreio, digamos, essa avaliação multidimensional no campo da atenção básica, ok, vamos seguir em frente. E, com base nesta avaliação, orientar os profissionais a elaborarem o projeto terapêutico singular, que vai reunir ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, dependendo da necessidade da pessoa. E, a partir dessa avaliação, é possível se conhecer os perfis de funcionalidade. Aqueles grupos que a gente viu, né, numa grande agrupamento lá que a PNS nos mostrou, então ela permite, a partir dos perfis de funcionalidade, definir então as competências de diferentes níveis e pontos de atenção da rede de atenção à saúde e do apoio necessário das redes intersetoriais. Então, para atender as necessidades dos usuários,
A medida prevê que a rede de saúde articule com outras redes, como, por exemplo, da assistência social e proteção de direitos. Então, a linha, esse documento que será colocado em consulta pública, ele tem esse objetivo, colaborar para essa organização, essa otimização de recursos, digamos assim, no território, o que acreditamos melhorará a qualidade da atenção que é ofertada às pessoas idosas, inclusive reduzindo custos de internação, reduzindo as iatrogenias, né? A questão da sobreposição medicamentosa, enfim, de ações e como que articula as diferentes ações dirigidas à pessoa idosa. Bom, um pouco cansativo, né? Muito extenso, peço até desculpa para vocês, mas era para ter uma pincelada, acho que tem muitas outras ações. Aqui tem os meus contatos na tela. Como eu falei anteriormente, sou Cristina Hoffmann, estou na coordenação de saúde da pessoa idosa desde o finalzinho de 2012. Tem o nosso telefone, e-mail geral e meu e-mail aqui do Ministério. Estou à disposição, né, para que vocês entrem em contato, que a gente possa estar, enfim, discutindo e principalmente contando com o apoio e a contribuição de vocês. Então, eu estou à disposição, né, se vocês tiverem alguma questão que a gente possa... Cleice tinha me informado que a gente teria em torno de uns 10 minutos, enfim, para questões. Eu estou à disposição. Obrigada. Obrigada. Eu também agradeço a oportunidade, acho que é bastante importante a gente ter esse espaço e também, é claro que, assim, nesse pouco tempo teriam muitas outras questões, enfim, ou pontos que precisariam ser detalhados, mais debatidos, mas como eu falei, estou à disposição, né, vocês podem acessar tanto por telefone quanto por e-mail e agradecer a oportunidade, para nós é bastante importante poder estar falando um pouquinho sobre a questão do envelhecimento, da saúde da pessoa idosa, enfim, como que a gente pode estar otimizando, potencializando e trazendo para a agenda técnica e política esse tema. Obrigada. A gente está aguardando um pouquinho, tem várias pessoas que estão digitando e a gente... Vou procurar responder a todos. O que eu não puder responder no momento, a gente com certeza mantém. Acho que é possível, né, Cleison, também, né? Se todos têm acesso ao que está sendo digitado ou é melhor ler? Todo mundo vê o que todo mundo digita, Cleison? Todo mundo visualiza? Então tá, então Luiz Henrique aqui. Obrigada, Luiz Henrique. Reforçarmos as equipes multidisciplinares para a qualificação do cuidado junto à atenção básica, também a necessidade de reforçarmos na graduação o tema do envelhecimento como campo de estudo e pesquisa. Como fazê-lo? Esse realmente é... Você sabe que... Bom, na atenção básica, assim, de onde eu falo, né? No Ministério da Saúde a gente tem procurado uma aproximação, assim, estreita, assim. Nós avançamos bastante em alguns aspectos, por exemplo, nós teremos, em breve, a gente já teve a aprovação, a gente vai ter um procedimento de registro, por exemplo, da avaliação multidimensional, ou seja, muitas das equipes realizam já a avaliação multidimensional e isso não é visível no sistema, e a gente precisa ter essa visibilidade para que a gente possa estar reforçando e podendo, inclusive, pleitear financiamento também, né? Porque para mostrar da importância da avaliação multidimensional e desse reconhecimento. Isso é uma questão. Uma outra questão também é, por exemplo, lembra que eu falei dos idosos que estão em instituições de longa permanência? É muito frequente também a queixa de dirigentes, pessoas que estão em instituições de longa permanência, dizendo assim, mas a equipe de atenção básica passa reto. Quando passa aqui, não passa reto e não acompanha. Essa não é a orientação do Ministério da Saúde e da atenção básica, mas é uma questão que precisa avançar em muito. A orientação é a idosa, o idoso, residindo no território, ele é a população adscrita àquele território, ele tem que ser acompanhado pelas equipes de saúde da família, ser referenciado a uma unidade básica de saúde.
tanto que algumas experiências bem-sucedidas, tem algumas que falam, inclusive, dessa atenção, dessa parceria com esse serviço que é da assistência social e do acompanhamento por equipes de saúde da família. Uma questão, outra questão, deixa eu só voltar aqui porque avançou um pouquinho. No campo de estudo e pesquisa, né? A questão da inclusão na graduação é uma questão muito importante. Um aliado importante que a gente tem, bom, no Ministério tem a secretaria que é a CEGETS, né, que a gente também busca por lá estar incentivando as residências em geriatria. Muitas vezes não tem a procura para a totalidade das vagas que são ofertadas, também tem isso, né? Ou as residências multiprofissionais, a inclusão do tema das residências multiprofissionais, enfim. Mas um parceiro bastante importante é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, o CNDPI, porque nesse conselho a gente tem representação de 14 ministérios e 14 representações da sociedade civil. E uma das pautas, inclusive porque a nossa coordenadora adjunta, Elizabeth, atualmente é a nossa representante no conselho. Eu também tive a oportunidade de participar durante 2 gestões anteriores e essa sempre foi uma pauta, a dificuldade em se avançar nisso, né, na inclusão nesse tema nos cursos de graduação. Acho que essa é uma questão que depende muito assim, dessa mobilização, tanto do espaço da universidade, quanto também nós, enquanto ministério, desse reforço, dessa inclusão na temática. Mas isso a gente precisa realmente avançar em muito. São muitos os relatos do quanto que é pouco o tema abordado, enfim. Algumas mobilizações pontuais, né, algumas universidades hoje já têm inclusive cursos de graduação, né, em gerontologia, por exemplo, a UFSCar, São Paulo, né, também, se não me engano é na USP, né, também que tem, enfim, outros. Mas ainda é muito, muito pouco. Esse é realmente um grande desafio e a gente precisa estar avançando muito para estar incluindo nos cursos de graduação. Em relação a apoio a estudos e pesquisas, são bastante diversos. Por exemplo, no Ministério da Saúde tem uma secretaria que chama a SCTI, Secretaria de Ciência e Tecnologia, que ela tem editais, que são editais nacionais, e editais regionais, que se chamam PPSUS, que são definidas as prioridades a partir das discussões no seu estado. Então é importante, por isso é importante da mobilização dos profissionais que trabalham no campo da geriatria e da gerontologia, de fazer essas articulações locais também, seja por meio dos conselhos de saúde, dos conselhos de direito, dentro da própria universidade também, para estar participando, estar pleiteando na definição dos temas prioritários, também na inclusão desses temas como temas de estudo e de pesquisa também. Bom, Erlan, ainda temos que avançar muito na questão da mobilidade urbana, com certeza. Vemos que uma grande procura das unidades básicas de saúde de pessoa idosa é importante, se mostram mais autônomas na ida e eles gostam por se sentirem capazes. Mas o acesso a serviços é cheio de obstáculos, falta saneamento, ruas esburacadas e outras limitações. Isso que você está trazendo, Erlan, é muito forte. Por isso eu acredito bastante na potência desse projeto da AMS, porque na verdade assim, acaba que o gestor sempre tende a querer um reconhecimento, digamos assim, mas porque quando você mobiliza em torno de um projeto, você faz uma questão que é fundamental, que é sentar e colocar na mesa saúde, transporte, educação, saneamento. Bom, e isso é uma questão importante. Então, assim, eu particularmente sou uma defensora de instâncias gestoras locais de decisão, fóruns, ou a utilização de comissões que já existem, enfim, para essa pactuação. Porque se a gente não trouxer essa discussão para os espaços de decisão, fica muito difícil. E uma cidade que é amigável ou que elimina obstáculos para a pessoa idosa, ela é amigável e ela elimina obstáculos para a pessoa de qualquer faixa etária. Então essa é uma questão importante para que a gente realmente possa avançar. Então, no Brasil existem 2 cidades e as 2 são do Rio Grande do Sul, que têm
já o reconhecimento, né, já entraram, na verdade, como pedido para ser reconhecida como cidade amiga do idoso. Uma é Porto Alegre e outra é Veranópolis, no Rio Grande do Sul. O fato de ter esse selo não significa que já esteja. Eu, particularmente, eu conheço Porto Alegre, sou do Rio Grande do Sul, né, teve muito tempo. A gente sabe que tem muito que avançar, mas é uma mobilização, é um início de mobilização no sentido dessa organização, dessa melhoria. E essa proposta ela pode, por exemplo, ter um foco em algumas dessas áreas. Idealmente que tenha em todas, mas pode ser realizada em etapas. Então, eu acho que criação de espaços ou utilização de espaços já existentes, como os próprios conselhos, comissões específicas de envelhecimento, é fundamental, porque é um tema que não é abordado, né? Na verdade, é um tema bastante negligenciado ainda, né? Embora seja um tema que, como a gente viu, assim, o crescimento crescente, mas vem aumentando em muito, né, o número de população idosa. Discutir sobre esse tema, né, colocar na mesa os diferentes gestores e pensar alternativas de resposta para que realmente a gente melhore a qualidade de vida das pessoas é bastante recente. Então a gente realmente precisa avançar em muito, sim, com certeza. Rodrigo está agradecendo, obrigada, eu que agradeço também, Rodrigo. Eu gostaria de compreender como instigar o processo de educação e saúde da pessoa idosa, tendo em vista tantos aspectos culturais e sociais. Desde já agradeço a oportunidade. Rodrigo, uma questão, eu não lembro de onde que você é, não lembro se você digitou ali, mas o que a gente tem feito, na verdade? Uma das questões, a gente tem ofertado oportunidade, digamos assim, de cursos nas diferentes modalidades. Então, e amplamente, assim, sem restringir, digamos assim, a participação. Por exemplo, esses cursos do NASUS, basta que a pessoa tenha CPF, ela pode se inscrever. O que tem a orientação é que tenha, tudo isso é explicado na introdução do curso, digamos assim. Como é um curso modelado para profissionais de saúde de nível superior, por exemplo, módulo 1, a pessoa que não tenha essa característica de ter uma graduação e de não ter uma formação, enfim, do caminho da saúde, pode ter alguma dificuldade de compreensão. Embora sejam cursos assim bastante explicativos, com uma biblioteca virtual disponível, com balões, enfim, que vão clareando, né, os conceitos. Mas o que a gente tem feito é isso, assim, a gente tem divulgado ao máximo, né, e sempre pedindo o apoio dos parceiros, das pessoas que divulguem ao máximo também. Para vocês terem uma ideia, assim, a gente avalia como bastante positiva, porque inicialmente esse curso estava previsto para 10 mil vagas, só o primeiro módulo teve mais de 38 mil pessoas inscritas. Então a gente observa também que tem uma necessidade reprimida de fato, né, de cursos, enfim, para que possa estar atualizando os profissionais a respeito dessa temática. E a grande questão é isso, assim, é como que você vai trazendo, aproximando, por exemplo, a academia que pode ofertar, né, a universidade aberta, né, do SUS, ou as universidades, por exemplo, tipo NAT, enfim, para a terceira idade, que existem muitas também, porque não só para os profissionais, mas também como criar espaços dentro dos próprios cursos que as universidades, de modo geral, dos centros de formação, enfim, as escolas de saúde pública, podem criar espaços de cursos nas diferentes modalidades, seja de curta duração ou de especialização, enfim, tanto para os profissionais quanto para a população em geral, para os idosos e para os seus cuidadores também. A Maria Francinetti, né, professora de uma universidade, ela gostaria de solicitar ao Ministério a caderneta de saúde do idoso para uma LTI. Então, Maria Francinetti, como que tem sido a adesão? Como a gente fez uma opção de fazer a distribuição das cadernetas mediante a adesão do gestor local. Por quê? Porque historicamente, assim, nas outras versões, nas versões anteriores, a caderneta ela foi em muitas situações distribuída como se fosse quase que um panfleto. Então não cumpria a função
de registrar e de dar subsídio para a equipe, né, em termos da condição de saúde, e ao mesmo tempo para a própria idosa, no sentido de empoderá-lo sobre a sua condição de saúde, sobre as informações sobre a sua condição de saúde. Então, hoje, a distribuição das cadernetas ela se dá através das secretarias municipais de saúde e o gestor ele faz adesão, a gente tem um link específico, depois você pode até mandar um e-mail para a gente do idoso, @saude.gov.br e pedir informações, porque a gente tem um e-mail, inclusive tem alguns assessores que só trabalham com essa questão de receber as demandas por caderneta, enfim. De qualquer forma, o arquivo está disponível no site do Ministério, você pode fazer um download também e ter a caderneta. Pode imprimir, alguns municípios também optam por imprimir. Atualmente a gente tem em torno de 1.400 municípios que fizeram adesão da caderneta. Só esse ano foram 3.900.000 cadernetas distribuídas, porque como a gente faz, para nós é muito importante acompanhar esse processo de implementação, porque é uma ferramenta de trabalho das equipes, então a gente também está desenvolvendo esse ano uma avaliação sobre essa implementação. Então, você pode entrar em contato conosco e eu te passo aí informações, você me diz qual é o seu município, o seu estado, enfim, e a gente ver se o município fez a adesão da caderneta, se ele estimou, na verdade, considerou a população da instituição de longa permanência, a gente faz também pode fazer esse meio de campo também para fazer essa articulação. Então, Erlan, é a mesma questão, né, que a colega anterior trouxe. Você pode ter acesso tanto no site do Ministério da Saúde, pode baixar, fazer o download dela, e se vocês tiverem interesse, vocês podem mandar um e-mail, a gente verifica aqui no nosso registro se o município fez ou não a adesão da caderneta, se ele recebeu ou não, a quantidade que recebeu, em que processo que está de distribuição. Em torno de 800 e poucos municípios receberam agora, recentemente, mês de setembro, outubro, teve 500 e tantos municípios já tinham recebido anteriormente, porque a adesão também ela é em etapas, digamos assim, a distribuição, até porque os municípios, muitos não têm internas para implementar, municípios pequenos não têm tanta dificuldade, mas municípios de maior porte não tem tanta facilidade para uma implementação num grande número de cadernetas. Então, eles fazem um planejamento de como que vai ser a distribuição e a gente bota no nosso planejamento de impressão, enfim, faz a distribuição. A ideia, assim, contar para vocês em primeira mão, nós estamos trabalhando muito fortemente para que, num prazo de em torno de 180 dias, a gente tenha as informações da caderneta, se não na sua totalidade, em especial as que integram a ficha espelho, no prontuário eletrônico, no sistema ESUSAB. A gente está nessa discussão já há muito tempo e a gente já teve um aceno positivo, então, do próprio DAB, do próprio secretário, enfim, do Vinícius também, para a gente realmente conseguir incluir essas informações no sistema ESUSAB. Aqui o do Cleison, né? Como é o diálogo entre as esferas nacional, estadual e municipal em relação às políticas de saúde do idoso, porque a sensação que temos, às vezes, é que as coisas não convergem. Enfim. Bom, esse diálogo tem vários formatos de diálogos. A nossa coordenação, por exemplo, tem um contato direto com as coordenações estaduais. Todo o estado tem ou uma coordenação ou uma pessoa de referência para o tema. Com todas as capitais também tem ou uma coordenação ou uma pessoa de referência. E nós temos, como eu te falei, o colegiado dos coordenadores, né, que vem, a princípio, os grandes municípios, né, porque, infelizmente, a gente não tem como reunir, primeiro, os 5.000, não existe, essa possibilidade é bastante difícil, mas a gente tem essa representação. Então, o Estado, como multiplicador para os municípios, essa é uma função principal, e os coordenadores de capitais também para que tenham
essa são geralmente os grandes centros, né? Estão em torno das capitais, também possam estar articulando. Nós temos uma articulação quase que direta, assim, a gente tem várias formas de conversa. Uma pelo esse colegiado nacional, outra na nossa área, por exemplo, na nossa coordenação, é uma equipe pequena, mas cada assessor ele é referência para 2 ou 3 estados. O que significa isso? É a pessoa que vai acompanhar, que vai fazer esse meio de campo, que vai fazer essa conversa com os estados e os municípios correspondentes. Agora, como toda o SUS e a sua organização, ele é tripartite e os municípios têm autonomia. Então, existem muitos municípios que, por exemplo, não fizeram adesão e não querem fazer e vão seguir em frente. Assim, não tem, o Ministério da Saúde ele não tem essa atribuição, essa função, não tem como você definir, né, o Estado. Então, o Estado e o município têm autonomia para decidir sobre as ações que serão desenvolvidas. A nossa função é apoiar e subsidiar ao máximo, né, tanto na questão política quanto técnica. Então, às vezes, realmente podem ter algumas divergências, sim, mas todos os estados têm participado, né, têm participado das discussões que a gente promove, enfim, são eventos, também muito conferências, reuniões temáticas, consulta, quase todo documento, assim, na verdade, todos os documentos que a gente já produziu, todos eles passaram por processo de consulta pública, inclusive a caderneta também de saúde da pessoa idosa, para tentar contemplar ao máximo as realidades, as diferentes realidades, né, das regiões dos estados. Se pode ter acesso à apresentação, sim, pode ter acesso, sem problema. Eu não sei se o Cleison disponibiliza. O Cleison está dizendo que foi gravado e será disponibilizado em breve no canal no YouTube. Quem tiver interesse pode nos enviar um e-mail também. Então, está autorizado a reprodução, enfim, da apresentação também para quem tiver interesse. E, de qualquer forma, também podem fazer contato direto também e a gente pode estar encaminhando, sem problema. Erlan está encaminhando e-mail, estou entendendo para o Cleison encaminhar isso, Erlan, porque eu não sei depois se eu consigo. Eu até peço, se alguém quiser estabelecer um contato direto, que pode me mandar para o meu e-mail ou para esse geral idoso, @saude.gov.br, que a gente só dizer, ó, estive conversando com a Cristina na webconferência do dia 26, porque a gente também recebe demanda do Brasil todo, de vários estados, e às vezes posso não lembrar de cara, assim, mas é só mandar. Então, Erlan, se você puder também me mandar, se for para mim, você pode mandar um e-mail direto para os nossos endereços que estão na tela, tá bom? Não sei se mais alguma questão. Espero ter contribuído, respondido. São 4 horas, é verdade. 4h15. Uhum, com certeza. Então tá, gente, olha, muito obrigada. Ok? Então tá, muito obrigada a todos aí, obrigada pela participação e mais uma vez estou à disposição que precisarem e também experiências que tenham, enfim, visitem lá o site das experiências e também o NASUS, dos cursos, o próprio CISAP também, e depois nos opinem, dê suas sugestões, também para nós é muito importante, né, que ter a contribuição de todos vocês, tá bom? Uma outra questão, a gente também vai disponibilizar em breve um aplicativo com 3 ferramentas para ajudar o profissional nessa avaliação. Um deles é o VES 13, o outro é a escala de Coelho-Savassi, na identificação das famílias com maior vulnerabilidade, e o outro é a calculadora do IMC com os dados para a pessoa, referentes à pessoa idosa, também vão estar disponíveis no Google Play. Só botar Saúde Pessoa Idosa é uma parceria também com o NASUS. Então, acho que era isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Os aplicativos, na verdade, ele já está em modo, não sei como que fala,
A gente não está divulgando tudo porque a gente está tá tentando fazer uma coletiva para dar uma maior visibilidade. Mas eles já vão estar, acredito que início de novembro já disponível no Google Play. E aí vai, nos aplicativos, vai botar saúde pessoa idosa, vai aparecer o NaSUS, como a gente fez em parceria. Numa primeira vez tem que fazer um cadastro que é simples, que é botar e-mail e tal, para ter acesso. Mas é bem simples e aí vai funcionar a princípio em Android, se eu não me engano. Android com certeza, eu não sei se em outros formatos também. Tá bom?